Eu acho que eu quero mais desafio, assim, também. Mais desafio, talvez, fazer coisas interessantes. Não só no âmbito do design, mas eu quero ver até onde eu posso ir com a minha criatividade, com o meu olhar. O meu campo de atuação no âmbito artístico, ele envolve a fotografia, processos de impressão e o livro como objeto. Eu tento levar esse ofício, né, para uma expressão pessoal também. Então, assim, dizer o que eu faço talvez não deva se limitar só à profissão de designer gráfico, né? Eu venho para cá, eu chego mais ou menos 9 horas, 8h30 todos os dias. Eu estou muito mais criativo de manhã, né? Eu gosto de fazer trabalhos criativos para pensar, para elaborar na parte da manhã. E trabalhos mais mecânicos são trabalhos que eu gosto de fazer à tarde. No design existe uma coisa que é o pensar, né? Criar, pensar na forma, pensar na materialidade, pensar em como a coisa vai ser, pensar conceitualmente. E tem uma coisa que é executar, né? É você fazer isso se materializar. Então, tem um trabalho que é muito braçal, digamos, muito mecanizado. Por exemplo, editar um livro. E quando você pensa... Você pensa na capa e você pensa no papel que vai ser, você pensa como que vai ser essa sequência, que é um trabalho mais intelectual, né? Você faz exercícios e você pensa como isso conceitualmente pode passar por uma ideia. Quando você meio entrou num eixo ali, que a coisa está mais alinhada com o que tem que ser, né? Aí já acabou, não precisa pensar mais, aí é mais mecânico, né? Aí vai editar texto e ajeitar entrelinha e tudo mais, né? E o design ele veio muito por conta da industrialização mesmo. É você projetar coisas para serem executadas em série. E o design gráfico, ele é a construção de projetos e de objetos materiais que tem a ver com o papel, a princípio, né? Ele abrange o campo editorial, livros, revistas, cartazes, né, de comunicação e por aí vai. Marca, desenho de identidade visual. Então, o design tem muito a ver com a construção. Já estava com a minha vida ali, já tinha construído até uma coisa bem interessante de carreira, já tinha passado por alguns lugares e tal. E eu voltei a ter uma vontade de estudar, né? Falei, quero estudar mais, quero me aprimorar. Já tinha feito uma pós-graduação, falei, eu quero me aprimorar. Aí eu falei, putz, eu vou para Barcelona, porque eu tinha ido para lá já em 2014, eu me apaixonei pela cidade. Eu ainda não tinha muita ideia do que eu queria fazer. Aí eu cheguei numa escola de Barcelona, chamada Elisava, e aí olhei os cursos e tudo mais. E daí eu caí num curso de direção de arte, né? Design e direção de arte. E aí na minha inocência eu falei, nossa, mas eu não vou fazer direção de arte porque eu nem sei editar vídeo, tipo, a cabeça, né? Eu falei, não sei editar vídeo, não sei o quê. Mas eu lembro que alguém me falou, não, mas aí você pede ajuda para algum amigo, se precisar fazer trabalho, né, tal. Mas numa inocência, né, não entendendo. Daí eu percebi que esse curso ele era muito amplo no sentido da direção de arte como um pensamento visual, estético, de construção de imagem.
e que abordava várias áreas, abordava fotografia, o design, moda, teatro, cinema, música, tudo. E nesse meio termo eu pensei, eu olhei lá os valores e tudo, eu tinha comprado um carro e eu fiquei 1 ano pagando, aí eu acabei de pagar, aí eu pensei, eu vou vender o meu carro que eu tinha acabado de pagar e vou realizar isso. Falei, é o momento agora, né? Sei lá, um dia a gente chegou na sala de aula, eles deixaram a gente para fora um tempo. Não, estamos preparando a sala aqui. A gente ficou lá um tempo. Depois a gente entrou na sala, tinha um negócio, parecia uma fábrica de chocolate, assim, que a gente ia fazer um trabalho sobre chocolate. A gente tinha que pensar um bombom conceitualmente dentro de uma década. Então a gente escolheu uma década, né, do século XX. Cada grupo escolheu e a gente tinha que fazer esse bombom inspirado na década. Muitas coisas muito interessantes, assim, no ponto de vista de pensar a imagem, né? De pensar esteticamente as coisas. E isso foi um aprofundamento no meu trabalho, né? Foi uma coisa muito forte, assim, que mudou muito e ampliou o meu trabalho, né? Para o design existir, ele precisa ter um cliente, ele precisa ter a grana ali acontecendo. Só que não dá para você ficar esperando, né, os clientes chegarem e te encomendarem um trabalho para você fazer coisas maravilhosas e tudo mais. Você não pode ficar esperando. Então, eu uso uma iniciativa própria de fazer coisas próprias, trabalhos autorais, onde eu possa ter essa liberdade que eu não tenho quando eu faço trabalhos mais comerciais, digamos, trabalhos que são pagos, né? Exercitar o ofício do design, que é construção, e usar isso também como uma expressão a favor de uma expressão individual, de uma expressão artística, né? Usando isso, eu acho que eu consigo diluir um pouco essas fronteiras e eu acho que eu consigo usar isso também para poder atrair aquele tipo de trabalho que eu quero realmente fazer. Então, o que que eu estou fazendo? Isso é um trabalho que está em desenvolvimento ainda, tá? Um projeto onde eu entrei em contato com um acervo de imagens de família, né, de uma pessoa, e ela me pediu, né, para que eu fizesse, a partir desse acervo, que eu fizesse um trabalho artístico. Então, eu fiz algumas escolhas de algumas imagens e fiz, né, várias impressões para exatamente poder brincar, jogar um pouco com isso, né? Jogar de certa forma um pouco com o acaso, encontrar aqui algum possível caminho, né? Ou possíveis caminhos, né? Esses encontros, né? Acho que esse trabalho fala muito sobre territórios e sobre essas descobertas desses territórios, já que são imagens muitas imagens têm a ver com viagens, então acho que essa coisa dos territórios me chamou bastante atenção. Então eu imprimi algumas lâminas aqui com alguns formatos diferentes, pensando em fazer um jogo aqui de encontro, né, entre essas várias camadas, com essas relações aqui de tonalidades, né, relações de texturas. Então eu estava explorando as cores aqui para ver se eu exploro de certa forma outros tipos de papel também, né? Então é um exercício bem livre aqui, é um momento muito inicial do projeto aqui. Eu lembro que quando eu estudava em Barcelona, tinha um argentino
A gente estava fazendo um trabalho lá, final, um puta trabalho legal, direção de arte, a gente foi imprimir. Aí eu olhei o papel e falei, puta, não tá muito legal. Aí ele, tá bom. Tipo, e pra mim não tava bom. E aí me dá uma sensação de tipo, cara, eu tô com uma única oportunidade da vida, eu tô aqui estudando fora do país, foi mó difícil chegar aqui. E eu quero fazer um puta de um trabalho. Chaitar o cacete, sabe? Chaitar, vamos fazer de qualquer jeito, sabe? Nesse sentido. Então, essa certa praticidade nas pessoas me incomoda. Uma grande referência para o meu trabalho, para o que eu sou hoje, é a Lígia Pape, por exemplo. Primeiro é pela relação dela com a ideia do livro como expressão e a ideia de você romper com a própria ideia do que é o livro, né? Ela tem um projeto que eu gosto muito, que é o Livro da Criação, né? Que são alguns objetos separados, né? que compõem um trabalho único. Faz você pensar muito sobre as coisas, né? Por exemplo, por que o livro sempre precisa ser uma coisa que vai, né? Por que não pode ser? Por que ele não pode ter outras leituras, né? Por que o livro precisa abrir? Não desautorizar a sua função, né? Mas de você pensar sobre novas formas de olhar aquilo, de olhar aquele objeto, né? Então, ela tem vários trabalhos nesse sentido. Ela tem o Livro do Tempo, que é feito na parede, assim. São vários quadrados de madeira, as quais ela vai jogando com as formas. E aquilo é tudo na parede. Eu lembro que ela teve uma exposição, ela fez uma exposição na Pinacoteca, na qual eu trabalhei, né? Eu fiz o projeto de identidade e tudo mais. Então isso assim me ajudou muito a pensar como a gente pode pensar criar outras maneiras de fazer as coisas serem percebidas, né? Quando eu quis pensar em um nome para definir o meu estúdio, né, uma empresa, é muito difícil, assim, nossa, eu buscava tantas coisas, eu falava, isso aqui não tem, isso aqui não tem, e aí eu ia lá, botava lá nos registros e tinha, eu falei, todo mundo pensou em tudo. Daí eu encontrei essa palavra, né, que é uma palavra basco, que é euskera, né, gutum, que significa palavra. E é um gutum com N, a palavra original. Mas eu pensei, vou colocar um M no fim para trazer uma coisa mais próxima da língua portuguesa, mais comum. E eu acho que tem uma sonoridade super gostosa, tem uma grafia legal. Eu falei, pronto, é um nome muito legal. E eu estava há muito tempo procurando esse nome. Aí eu achei, ótimo, registrei e tal. Falei, agora eu vou chamar Gutum.